A paz do Senhor, meus irmãos, e para todos, né? Eu vou ler no livro do Êxodo, no capítulo 20, e o versículo 12, que diz: é um dos mandamentos do Senhor, chamado mandamento com promessas. Diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Que o Senhor teu Deus te dá. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os dias, teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Isso é, honrar pai e mãe é um mandamento com promessa. Isso é de extrema importância, é melhor para que a gente compreenda isso. Tá vendo esse chapéu? Esse chapéu aqui foi o do maior herói que eu já conheci na minha vida. Esse chapéu era do meu pai, que conseguiu criar 13 filhos, sem precisar botar uma enxada nas costas, nem uma foice nas costas e invadir terra dos outros. Não. Mas meu pai criou 13 filhos, trabalhando na enxada, e todos tornaram-se homem, por onde quer que eles estejam. Então eu devo, meu pai para mim foi o meu maior herói. Perdi o meu pai, perdi a minha mãe, perdi o meu chão. São coisas insubstituíveis. Você que tem o seu pai vivo, lembre que ele é o seu maior patrimônio nessa vida. É ele que do seu jeito vai te servir como abrigo em todos os momentos. Não adianta, mas eu completei idade maior, mas uma maioridade, eu posso fazer o que eu quero, mas lembre-se que o livro do Êxodo, no capítulo 12, e no capítulo 20, o versículo 12, ele diz: honra teu pai e a tua mãe, e isso é independentemente de idade. Teu pai sempre você vai encontrar ex-esposa, ex-marido, mas nunca um ex-filho, nem um ex-pai. Quando a Bíblia fala isso, a Bíblia não deixa mais para que haja uma outra interpretação. O que é isso? Não importa se teu pai é um alcoólatra, não importa se seu pai está preso, não importa as circunstâncias que está o seu pai, se é uma pessoa bem-sucedida ou se não é. Independente disso, ele continua sendo teu pai. O teu pai é independente da posição social, independente da posição sociocultural, independente da condição, se privado ou não da liberdade, ele continua sendo teu pai e ele merece essa honra, assim diz a Bíblia. E Jesus é muito enfático, a Bíblia é muito enfática em dizer: honra o teu pai e a tua mãe para... Observe que é um dos dois mandamentos da Bíblia com promessa. É um dos dois mandamentos. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongues os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Isso é, o filho que desonra o pai, o filho que desonra a mãe, tem uma tendência muito grande de morrer muito mais antes do que o próprio pai, o que morrer a mãe. Por quê? Porque um dos mandamentos numa vida longa é a honra merecida e devida ao seu pai, independentemente de quem é o seu pai. O seu dever é honrar. Cabe a ele o resto das coisas. Então, independentemente de quem é o seu pai, a Bíblia diz que você deve honrar o seu pai e a sua mãe. É mandamento com promessa. Isso significa que para que você tenha a vida longa na terra, você tem que cumprir esses mínimos requisitos. Eu devo ao meu toda a minha vida. Né? Ali quando eu chegava, que ia visitar, daquele jeito dele, sem muitas conversas, aquele verdadeiro contador de história que as pessoas juntavam, ele tinha aquele jeito dele, grosso dele falar, aquela maneira, mas era um contador de história. Normalmente
Onde ele chegava, tinha muita gente em volta dele, contando aquelas histórias que ele falava, história de Trancoso, história de Camões, não sei mais do que, gostava de cantoria, gostava até de valsa. Eu lembro de uma valsa que a gente trabalhando naquele sol causticante da Paraíba. Só acima de 35, 40 graus, chamando a linguagem nossa lá, paraibana, catando algodão naquele sol quente, dentro daquele carrapicho, uma temperatura horrível dentro daquele mato, catando aquele algodão. E às vezes ele começava a cantar uma valsa que dizia assim: o telefone toca, deixe-me atender, esta voz desconhecida, quero falar com você. 5 minutos depois, vim conhecer a sua voz, quero falar pra você que é tudo acabado entre nós. Era aquele que ele gostava, mesmo no meio daquele mato, daquele sofrimento, ele gostava de cantoria, ele gostava de tudo. Então meu pai foi para mim o meu verdadeiro herói. Perdi o meu chão, né? Mas tenho certeza absoluta que ele dormiu com Cristo Jesus, né? E até no seu enterro ele foi honrado, pois foi um enterro, o maior enterro que já deu, a maior cerimônia fúnebre que já deu na cidade de São Bentinho. Foi uma cerimônia tão bonita, fúnebre do meu pai, que chamou a atenção da rádio, que houve cobertura e tudo daquele movimento, porque ele merecia toda a honra, toda a glória, né? Aqui, pelo que ele fez aqui na terra, glória como homem, não como Deus. Então, meu irmão, lembre disso, honra o teu pai, honra a tua mãe. Não adianta depois que seu pai morrer, você ir chorar no colchão. Não adianta dizer isso, falar que não. O seu pai precisa, né, ter esse carinho seu, é hoje. Depois que ele morre, não adianta você chorar, não adianta você dizer isso ou aquilo. Nada disso vai adiantar mais para o seu pai. Então, lembre-se, valorize o seu pai, que ele é o seu maior patrimônio. Eu perdi o meu pai, perdi o meu maior patrimônio. Pense nisso.